Antes de ler o texto bíblico, eu gostaria de trabalhar um pouco sobre esse tema que nós vamos falar hoje, né? Nós vamos falar de fé, vida e missão. E eu vejo que esses 3 pontos, fé, vida e missão, tem tudo a ver com os princípios da vida cristã, tem tudo a ver com a fé cristã, tem tudo a ver com a missão cristã. Fé, vida e missão é como se fossem 3 colunas que sustentam a nossa vida cristã, a nossa fé genuína, pautada na palavra de Deus. E eu fico pensando assim, de tantos exemplos que a gente vê, tantas pessoas que realmente toparam viver essa caminhada cristã. Eles vão revelar a fé genuína, eles vão revelar um testemunho de vida e eles vão revelar que eles vieram e viveram para uma missão. Né? Então, a gente vai ter alguns exemplos aí que nós vamos trabalhar nessa mensagem e dentro desses exemplos nós vamos conseguir ver perfis diferentes, né, de pessoas, de personagens bíblicos. Eles foram reais, né, eles existiram e eles deixam até hoje o seu testemunho. Isso é para incentivar a gente a alinhar tudo isso na visão de Deus, né? Aí, pensando na questão da fé, o que é fé? Né, a gente fala tanto de ter fé e hoje em dia é um conceito que se mistura muito com coisas que a pessoa simplesmente acredita. Só que a fé, antes de mais nada, ela é uma fé pautada na salvação que Cristo nos deu, para estarmos com Deus. É uma fé que tem a ver com a salvação. Né? Isso é o princípio básico da fé. Qualquer outra coisa pode ser superstição, pode ser uma crença, pode ser, de repente, uma mandinga e tal, mas não é fé. A fé ela vai estar associada com a salvação. E eu também vi que fé é uma atitude. Então, esse é o primeiro momento assim que a gente tem que refletir. O que é fé? Fé é uma atitude de confiar em Deus. É uma atitude de você abrir mão das suas bagagens, do seu conhecimento, da sua intelectualidade, da sua força, e falar, eu entrego tudo para Cristo. Eu deposito toda a minha fé, a minha confiança em Cristo. Então, a fé ela tem muito a ver com a atitude. E ela não é passageira, ela deve ser contínua. Ela é uma atitude contínua, ativa. A nossa fé ela não pode ser pontual, que é isso que a gente costuma falar, né? O cara levantou a mão, aceitou Jesus e segue a vida do jeito que quer. Não, essa fé ela deve ser renovada, ela deve ser praticada, ela deve ser transmitida. Todos nós temos esse poder de transmitir essa fé. E, basicamente, vai demonstrar a nossa dependência exclusiva em Cristo. Aí, o que é vida? Né? A gente vê o conceito de vida na Bíblia, fala muito sobre o sangue. No sangue contém a vida. A vida, ela é dada por Deus. A vida, ela é algo que, vamos dizer, se você fala, esse cara tem vida, né? Essa pessoa está viva, ela tem movimento, ela está ativa. Quem está morto não consegue responder a nenhum estímulo. Você pode até dar um choque lá, de repente não tem mais estímulos para ele responder, né? Então, eu vejo que tem uma palavra que eles usam no hebraico chamado raim, que dá uma ideia de atividade. Então, quando se fala de vida, se fala de raim, se fala de atividade. Então, você vê que a vida, ela não foi concebida para ser algo parado, algo estático. A vida que Deus nos dá, ela é uma vida ativa, ela é uma vida que é um movimento, ela está em atividade. Né? Então, a vida, por exemplo, ela está associada à luz, ela está associada à alegria, ela está associada a uma plenitude, a uma ordem, a um ser ativo. Né? É totalmente contrário à ideia de morte. A morte é inatividade. A morte é você simplesmente não ter mais ação. Então, eu fico pensando que a vida realmente ela reflete essa questão da atividade. E se pensar em missão, o que é missão? A missão, eu fiquei pensando esses dias, né? Qual que é a minha missão no mundo? Eu não sei se você para pensar isso. Qual é a sua missão enquanto você vive aqui na Terra? Isso é algo importante, porque as empresas, normalmente, elas falam quais são os valores, valores, visão e missão. Todas as empresas estabelecem, inclusive as igrejas. A nossa visão é assim, a nossa missão é essa, os nossos valores são esses. A missão, ela dá um norte para que a gente consiga sempre percorrer, estar sempre com aquele foco. Né? Isso significa um movimento. A missão ela é um movimento para fora. Então, se dentro do seu coração você sabe, estabelece qual é a missão da sua vida, você vai correr para esse alvo.
Hoje em dia eu vejo que não são só jovens cristãos, mas muitos, inclusive adultos, idosos e tal, estão perdidos porque não têm uma missão. Eles não têm um propósito. E esse movimento não consegue ser trazido para fora, porque dentro ele ainda não foi gerado. Então, nessa mensagem, a ideia é que a gente desperte a nossa fé, a gente entenda qual é o propósito da nossa vida e qual é a missão que nós temos, que Deus nos deu. Esse é o principal motivo de nós trazermos essa mensagem hoje. E ver que essas três coisas, elas não são independentes. Elas estão totalmente ligadas umas às outras. E a gente vai trabalhar esse conceito através dos exemplos de vida, né? E eu vejo, por exemplo, a gente vai ver a vida de Abraão. Qual que foi a missão de Abraão? Ele teve um mover de dentro para fora. Ele chegou, ouviu a voz de Deus falando, sai daí do meio dos seus parentes e vai para a terra que eu vou te mostrar. Estava no coração de Abraão. Na intimidade que ele tinha com Deus, Deus revelou, sai da onde você está e vai para algum lugar. Então, é um movimento mesmo. Você sair da onde você está, parado ali, sem atividade, e ir para um lugar, cumprir aquilo que você recebeu como uma missão. E aí aquilo é a razão de ser de Abraão. Por isso que é importante a gente definir qual que é a nossa missão. O que o Senhor quer de nós como igreja, o que o Senhor quer de nós como filhos, o que o Senhor quer de nós como pais, como irmãos, como ministros do Evangelho, enfim. O que o Senhor quer de nós? Em todas as áreas da nossa vida, nós temos que estabelecer qual é a nossa missão. Porque senão a gente vai viver na inércia, ou então, pior ainda, sem movimento nenhum. Nós vamos ficar parados. E aí dá aquela sensação de que eu não estou no lugar certo, eu não estou feliz, não estou satisfeito. Exatamente porque não está cumprindo a missão que o Senhor tem para nós. Então eu vejo que a missão é um movimento porque ela vai nos levar, vai nos conduzir a cumprir um propósito de vida. Então, como eu falei, as três vão caminhar juntas, né? E através desses exemplos que nós vamos ler agora, né, a gente vai conseguir entender que elas são algo que fazem parte de um todo. Você não pode chegar e falar, por exemplo, o Sandrão é o cara que aceitou Jesus, é super fervoroso, né, aqui na igreja dá pulo, louva a Deus com alegria e tal, e aí chega em casa, como é que é a vida dele? Aí ele bate na Jane, né, escraviza a Jane, mas aquilo é santo. Acontece isso, infelizmente, inclusive dentro das igrejas. E qual é a missão do Sandrão? Tendo essa vida. Então a gente vê, não tem como ele falar que professar uma fé, a vida dele dizer outra coisa, e ele não tem missão nenhuma. Então por isso que é importante nós entendermos que fé, vida e missão é uma parte de um todo. Amém? Vamos ler então Gênesis 4, de 1 a 16. Essa história é uma história assim, eu não vou falar que é legal, né? Porque é o primeiro homicídio que acontece na face da terra. Caim e Abel, né? A famosa história de Caim e Abel. Vamos ler aí depois, a gente levanta algumas considerações com respeito à vida deles, né? Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz Caim. E disse ela, com o auxílio do Senhor tive um filho homem. Aí voltou a dar à luz, e desta vez a Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas, e Caim agricultor. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso Caim se enfureceu, e o seu rosto se transtornou. E o Senhor disse a Caim, por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. E disse, porém, Caim a seu irmão Abel, vamos para o campo. E quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Então o Senhor perguntou a Caim, onde está seu irmão Abel? E respondeu ele, não sei, sou eu o responsável por meu irmão? E disse o Senhor, o que foi que você fez? Escute, da terra o sangue do seu irmão está clamando. Agora amaldiçoado é você pela terra, que abriu a boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar a terra, essa não lhe dará mais da sua força. Você será um fugitivo errante pelo mundo. E disse Caim ao Senhor, meu castigo é maior do que posso suportar. Hoje me expulsas dessa terra e terei que me esconder da tua face. Serei um fugitivo errante pelo mundo, e qualquer que me encontrar me matará. Mas o Senhor lhe respondeu, não será assim. Se alguém matar Caim, sofrerá 7 vezes a vingança.
e o Senhor colocou em Caim um sinal, para que ninguém que viesse a encontrá-lo o matasse. Então Caim afastou-se da presença do Senhor e foi viver na terra de Nod, a leste do Éden. Gênesis 4, de 1 a 16. Aqui a gente vê duas pessoas totalmente diferentes, apesar de terem vindo do mesmo lar, né? Do mesmo ventre, da mesma barriguinha ali. São dois seres criados ali por Adão e Eva, e provavelmente receberam ali a mesma educação, né? Estiveram debaixo do mesmo lar, tiveram os mesmos cuidados, mas ao rolar da história, a gente começa a ver uma questão interessante, porque Abel, ele estava orientando a sua vida com base no amor que ele tinha a Deus. Quando ele foi diante do Senhor apresentar uma oferta, e aqui a gente já pode falar que não tem nada a ver, a questão dele ter sido exaltado por Deus não é a oferta que ele deu. A questão dele ter sido aceito por Deus não tem a ver com a oferta, tem a ver com a sua vida, né? Antes de nós ofertarmos aqui na sacolinha, Deus está vendo a nossa vida. Antes dele aceitar a nossa oferta, a nossa grana, como, né, um momento de gratidão, ele está olhando se ele aceita ou não a nossa vida. E aqui a gente vê que Abel estava orientando a vida dele pelo amor e temor que ele tinha de Deus. Esse é o ponto principal. Essa ideia que Abel tinha de Deus, esse compromisso que ele queria ter com Deus, é algo que a gente tem que trazer para a nossa vida. E é diferente do que, por exemplo, Caim, que estava orientando a sua vida não pelo amor ao Senhor, mas, na verdade, pelo amor próprio e pela própria reputação. Você vê que quando Abel foi diante do Senhor e entregou a melhor oferta, ele falou assim, na verdade, eu estou entregando a melhor oferta que eu tenho, não porque eu tenho mais rebanhos, eu tenho o melhor do rebanho, mas porque eu quero dar o melhor para o Senhor. E, de repente, Caim, preocupado só com a sua reputação ou com o seu eu, ele nem ligou muito para o Senhor. Ele falou, tem que dar oferta, eu vou lá e vou dar oferta. Então, o princípio, a motivação, aquilo que está no coração dos dois, isso tem a ver com a fé. O que moveu Abel a dar uma oferta boa? O que moveu Abel a ter esse coração? A fé que ele tinha em Deus. O que moveu Caim para dar uma oferta que o Senhor não aceitou? O que levou Caim a não ser aceito pelo Senhor? Provavelmente a fé dele, a atitude. A gente falou, fé é atitude. Então, a atitude de Caim, na verdade, não agradou ao Senhor. E aí a gente vê que Abel ele fez essa oferta, na verdade, por fé e amor. Ele amava o Senhor. Então, esse exemplo dele, de chegar lá e ofertar, né, Deus estava vendo o coração dele e aceitando tanto a oferta quanto o ofertante. Se a gente pegar, por exemplo, Marcos 12, tem uma história em que Jesus está ali, né, vendo o pessoal, perto de onde o pessoal colocava as contribuições financeiras, no gasofilácio. É um nome difícil, né? E a NVI fala caixas de ofertas, né? Então, a ideia que dá é que toda a congregação vinha até um local, depositava os seus valores ali, e Jesus estava aqui assim, só observando. Aí vamos ler o trecho. É Marcos 12, de 41 a 44. Falou, Jesus sentou-se em frente do lugar onde eram colocadas as contribuições, e observava a multidão colocando dinheiro na caixa das ofertas. E muitos ricos lançavam ali grandes quantias. Então, uma viúva pobre chegou-se e colocou 2 pequeninas moedas de cobre de muito pouco valor. E chamando assim os seus discípulos, Jesus declarou, afirmo-lhe que esta viúva pobre colocou na caixa de ofertas mais do que todos os outros. Todos deram do que lhe sobrava, mas ela da sua pobreza deu tudo o que possuía para viver. Jesus, ele está mais ou menos fazendo o que nem Deus fez na história de Caim e Abel. Ele está observando o tipo de pessoa que vem até o altar ofertar. E aí ele avalia o coração, ele avalia a atitude, ele avalia a fé daquela pessoa. E os ricos dando muito, porque eles tinham muito. E aqui Jesus não está, na verdade, muito preocupado com a quantidade, porque quando a mulher pôs pouco, ele falou, deu tudo, mesmo sendo pouco. E aí você vê que o que move Abel é a mesma coisa que move essa pobre viúva. Chegar no altar para ser aceita por Deus, não para que Deus aceite a sua oferta. Porque ele sabia que, na verdade, Deus não precisava dos bois, dos cordeiros, das ovelhas. Deus não precisa do nosso dinheiro. Mas nós chegamos e ofertamos, e Deus, ele sonda o nosso coração, para ver qual é a atitude, o que tem lá dentro, né?
E eu vejo que a nossa oferta vai demonstrar, então, a nossa fé e a nossa vida, e como consequência, o objetivo de vida que nós temos. Se eu venho aqui, por exemplo, eu sei que eu tenho que honrar meu compromisso com o Senhor. Eu não estou falando só na questão financeira, mas de compromisso mesmo, com a obra de Deus. Meu compromisso de orar pela obra de Deus. Meu compromisso de repente, visitar um irmão, de ligar e saber como ele está, de andar junto com os irmãos da igreja. Isso vai me motivar a fazer a obra de Deus. Isso vai me impulsionar para viver a missão. E isso tem tudo a ver com a resposta que eu dou para as pessoas com a minha vida. Então, a sua vida, ela vai dar testemunho da sua fé. E isso vai gerenciar a sua vida para você correr e alcançar a missão que Deus te deu. E eu vejo que quando eu falo que as pessoas estão perdidas na questão da missão, é exatamente porque, de repente, não conseguem colocar a fé em prática. Não conseguem trazer essa vida que Deus promete para a terra. Isso é fundamental. Isso é um desafio muito grande, irmãos. Né? Porque eu vejo assim, uma vez a gente estava conversando, foi tomar um café depois do culto, e nós estávamos falando sobre célula. E o irmão falou assim, a gente já tem escola bíblica dominical, nós temos um momento de culto. E aí na célula, de repente, a pessoa vai lá e quer trazer um outro ensino. A gente já sabe muito, a gente conhece muito, mas como é que a gente aplica isso na nossa vida? Como é que eu consigo pegar, por exemplo, esse princípio de oferta e viver isso? Porque é isso que vai mostrar como é que é a minha vida, isso vai revelar a minha fé. Por que as pessoas do mundo, na verdade, elas olham e zombam muitas vezes dos evangélicos? Porque a boca fala muito, só que a vida representa pouco. Esses dias eu vi uma foto no Facebook que o cara falava assim, o que você pode me mostrar da sua vida que pregue mais do que as suas palavras? Ou seja, as suas atitudes, o seu agir diário, a sua maneira de enxergar o mundo, as suas ações no decorrer, as suas escolhas, decisões, isso tudo tem a ver com a sua fé. Só que a gente prega, não, porque Deus é bom, Ele merece toda a minha vida, eu consagro a Ele todo o meu ser. Só que saiu do templo, será que é assim a vida? Esse é o desafio do cristão. Porque a nossa boca e nossa cabeça sabe o que tem que fazer e falar. Mas a nossa atitude, o nosso movimento, a nossa atividade, que é a nossa vida e nossa missão, muitas vezes elas não estão encaixando com a fé que nós proclamamos. Então eu vejo que a história de Caim e Abel mostra um pouquinho disso. Né? Porque Abel, provavelmente, se tivesse um outro momento, uma outra oportunidade de servir ao Senhor, ele viria com o melhor dele de novo, porque o coração dele estava acertado com Deus. Ele estava em paz com Deus, ele tinha fé firme, convicta de que o Senhor o abençoaria, porque ele tinha um relacionamento com Deus. Agora o Caim era tão louco, tão fora de si, que ele não conhecia Deus. E como é que você vai diante de Deus, ofertar, oferecer algo, servir ao Senhor, adorar ao Senhor, sem conhecer esse Senhor? Então Caim agia dessa forma. Né? Então, eu acho que esse ensino ele não se limita às ofertas, ele fala de vida. Ele fala de caráter, ele fala de coração, ele fala de motivação. Eu fiquei pensando, se Caim tivesse esperado passar esse tempo, né? Porque você vê que Deus deu uma advertência para ele. Ele falou assim, se você fizer o bem, você vai ser aceito. Mas, se você não fizer o bem, o pecado vai estar toda hora ali te atormentando, você vai ter que resistir a ele. Então, se talvez Caim tivesse se colocado no lugar dele, ele falou, peraí, esse é o Deus dos meus pais, esse é o Deus que o meu irmão também está servindo, o que eu posso fazer para ter um coração transformado e ouvir a Deus e conseguir obedecer à voz dele? O que eu posso fazer para transformar o meu coração e agradar esse Deus? Mas não, ele vai lá e chama o irmão dele. É mais fácil você eliminar um oponente, né, do que você tentar se aliançar a ele, tentar caminhar junto. É difícil, mata logo esse cara aí, é mais fácil. Eu não quero concorrência, a concorrência me atrapalha. E ele tomou uma atitude, por isso que eu falo que ele é egoísta, porque em vez dele chegar, interceder, perguntar, orar, ele foi lá e tomou a atitude dele. Primeira coisa mais fácil. Eu mato meu irmão. Agora Deus vai aceitar minhas ofertas? Qual é a cabeça que o cara tem? Sabe? Então, quando a gente fala de fé, vida e missão, como é que você descreve o caminho pelo qual você está indo? A sua fé, ela consegue ser visível no seu andar diário, na sua vida, e a sua vida, ela está sendo, vamos dizer, conduzida por um objetivo, claro, por uma missão. Eu falei que as empresas usam isso, mas minha ideia aqui não é tornar aqui uma empresa que você tem que ter metas e alvos e tal. Não, pelo contrário, é você entender que Deus tem um chamado especial para você, para mim. A gente fez uma reunião ministerial
e nós compartilhamos algumas coisas, né, como é que estava o nosso coração e tal. E o meu compartilhamento foi mais ou menos assim, eu falei, eu tenho medo de não cumprir aquilo que Deus me colocou para cumprir aqui na terra. Imagina, cara, Deus te chamou para algo grandioso, para algo poderoso, e você vive ali entre os porcos, né, como aquele filho que saiu, quis a herança do pai e foi embora, o filho pródigo. E ele está lá comendo com os porcos, mas tinha tanta proposta para a vida dele, tinha tantos sonhos que ele poderia ter alcançado, mas ele escolheu andar daquele jeito. Então eu falo, Deus, o meu coração, ele quer se inclinar para fazer sempre a sua vontade. Eu quero cumprir o teu objetivo. Então, se o Senhor quer que eu esteja aqui, eu não quero estar lá. Se o Senhor quer que eu esteja lá, eu não quero estar aqui. E assim vai, né? A gente tem que ter isso no nosso coração, bem claro. Porque Deus tem um chamado para cada um. E esse chamado, na verdade, é o que vai motivar você a ter uma vida espiritual saudável. É esse chamado que vai te impulsionar a viver os sonhos de Deus, a viver essa fé na prática, na sua vida. E você vai entender qual que é a sua missão, se você entender esse chamado. E eu pergunto, né, se a nossa fé ela é voltada para Deus ou para nós próprios? Porque Caim, a fé dele era voltada para ele próprio. Ele estava mais preocupado em ser aceito pelo que ele entregou do que realmente saber, será que Deus se agrada disso que eu estou fazendo? Não a oferta para Deus não é nada, mas o coração dele. Então Caim tinha a fé voltada para si próprio. E hoje os cristãos estão cheios de querer buscar a bênção, receber unção, porção dobrada, onde pisar a planta dos pés vai tomar como posse. E não é o Evangelho. O Evangelho tem disso, lógico, Deus, a gente pode reinar com Deus, nós podemos nos considerar como cooperadores de Cristo, andar no movimento que Cristo anda. Eu não sei se cabe aqui, talvez eu falaria um pouco mais para frente, mas eu vou antecipar, porque vocês sabem que eu sou um pouco ansioso, não vou esconder essa informação de vocês. Eu estava lendo sobre a vida radical do cristão. Mas fala radical, você imagina os caras de... skate hoje em dia já nem é tão radical, né? Os caras bang jump com foguete e tudo mais misturado para o cara ter aquela sensação. Você fala de radical, tem que ser algo extremo, algo absurdo, assim, que você fala, meu, como é que esse cara consegue viver assim? É o cara, tipo, entrar num estilingue e voar assim, sem nenhuma proteção, né? E cair em pé ainda. Fala, nossa, esse cara é radical. E tem até alguns pastores aí que meus amigos gostam de ouvir, né? Que propõem, vamos viver uma vida radical, né? Vamos ser radical por Jesus. E eu comecei a ler sobre isso, porque sempre me incomodou esse tema. Porque eu falei, não sou tão radical assim. Tipo, eu uso óculos, né? Sou um cara mais quietão, não sou tão radical. E aí comecei a ler, eu comecei a estranhar o texto. Falei, como assim? Porque a proposta do autor é falar que a vida radical que Jesus propõe aos seus discípulos não é uma vida radical como nós imaginamos. Ele falou, por exemplo, de hospitalidade. Nossa, que radical, ser hospitaleiro, né? Abrir a casa, dar um chazinho para o cara. Nossa, que radical. Mas ele falou, isso é a vida cristã radical. Enquanto todo mundo está levantando o muro, enquanto todo mundo está fechando suas portas, você abre sua casa para receber alguém que não conhece a Deus e pregar o evangelho para essa pessoa. Ele fala, isso é ser radical. Então vai por essa linha, né? Eu não vou ficar aqui pregando o texto do cara. Eu posso mandar depois no Facebook, quem quiser, posso mandar por e-mail, mas é mais ou menos nessa linha. E eu vi que quando Jesus chama os discípulos para si, a gente vai falar um pouquinho disso para frente, ele passa tantos princípios e tantos ensinamentos para falar assim, ó, isso que vocês creem, nas palavras que eu estou dizendo, elas precisam se tornar vida. E a partir do momento que elas se tornarem vida, vocês vão ter uma missão e essa missão vai ser bem sucedida. Agora, se os discípulos seguissem pelos próprios caminhos, pelo caminho do coração deles, com certeza aquilo não daria na missão que está sendo concretizada até hoje. Né? Os 12 virariam 4, que virariam 2, e ia ficar um brigando com ele mesmo. Porque o ser humano é assim, né? Ele gosta de confusão, gosta de brigar. Mas, estando alinhado com os ensinamentos de Cristo, eles entenderam que o foco é Deus, o foco é Cristo, o foco é a palavra, o foco é o Evangelho. E isso motivou eles para viverem uma vida que, na verdade, é uma vida que está sempre em missão. É uma vida que está sempre levando aquela fé que eles pregam. É uma vida prática, né? Essa ideia da atividade, do movimento. Então eu vejo assim, né? Não só a fé voltada para Deus, mas também a nossa vida. Ela é direcionada por Cristo. Ela está sendo orientada por Cristo, pela palavra de Deus. No curso que nós fazemos todo sábado, o pessoal do Louvor,
As mensagens elas são muito impactantes, mas elas sempre vão falar de vida. E ele sempre acaba pegando assim no ponto de como está a nossa vida com Deus. Os tempos estão passando rapidamente, né, as eras, os anos e tal. Eu até achei que o retiro tinha sido no ano passado e foi nesse ano. Então o tempo passa muito rápido. E aí eles sempre vêm com esse papo, né? E aí, como é que você está tirando o seu tempo com Deus? Nós temos tempo para tantas coisas. Nós temos no nosso coração vontade de fazer muitas coisas. Mas o principal, o essencial, aquele momento de você estar com Cristo, ouvindo dele, isso é não só uma fé voltada para Deus, mas também a nossa vida aos pés de Cristo. Porque é isso que vai gerar essa mudança e nós vamos andar naquele sentido que Abel estava andando. E aí a terceira pergunta, né, porque nós estamos falando de fé, vida e missão, o terceiro é com relação aos objetivos de vida. Se eles têm a ver com o reino ou se eles têm a ver com o império que nós queremos construir aqui na terra. Porque assim, aonde está o seu tesouro, aí estará o seu coração. Se nós temos o nosso coração só nas coisas do aqui e agora, nós queremos construir um império pessoal. Você vai querer mover todas as pessoas ao seu redor para conseguir cumprir os seus objetivos de vida. E isso é complicado, por quê? Porque isso é manipulação. Isso é tirar a liberdade daquela outra pessoa que também recebeu uma missão de Deus. Então, por exemplo, se eu sou um cara que mesmo estando aqui na igreja, como ministro, como tocando aqui no louvor, e quiser começar a orientar todo mundo para fazer a minha vontade, o meu desejo, seguir os meus planos, eu estou construindo algo terreno. E ainda estou desperdiçando o tempo de vocês. Mas se o nosso foco está no reino, está lá na eternidade, nós estamos juntos cooperando para que o reino de Deus se expanda, para que o reino de Deus cresça, venha, e seja feita a vontade de Deus. Então, o objetivo de vida, a missão, ela tem que ter a ver com a eternidade. Ela tem que ver com a questão do reino. Será que o reino move o teu coração? Ou você tem ainda aquela fé de chegar diante de Deus e falar, Deus, olha para mim. Né, aquela música, olha para mim, nesse tom mesmo. É tão ruim, né, o negócio, que quando é voltado para si. Não que essa música seja, mas a frase dele, né, é tipo assim, Deus, olha para mim, né, tem pena de mim, eu sou um miserável, coitadinho e tal. E se isso não é para você ser conduzido para arrependimento, para conhecer mais a Deus, se isso é para, olha para mim para me dar bênçãos, isso não é evangelho. Se é, Senhor, olha para mim e me ajuda a mudar, né? Me ajuda nessa área que eu não consigo. Olha, percebe isso que estou passando. Aí sim é evangelho. Fala de arrependimento. Fala de constrição, né? O coração contrito, quebrantado. Então, desculpa aí, não entendo errado que eu quis criticar a canção. E é isso que eu vejo, né? Que a vida de Caim e Abel podem trazer para nós. Exemplo de fé, um exemplo de vida, ou um não exemplo, né, no caso de Caim. Nós também vamos falar um pouquinho sobre Gênesis 13, do 5 ao 15. Pode ir para o próximo trecho. Ele vai falar sobre Ló e Abrão. É Abrão ainda, né? Ele ainda não tinha recebido o nome Abraão do Senhor. Abraão é um cara assim que acho que a gente tem que ler a história dele e falar, o que será que movia Abraão para ele ouvir a Deus e continuar nessa caminhada? Porque ele recebeu o chamado dele, o cara não era novinho. Ele já era um pouquinho já avançado, aí, vamos dizer, né, para não falar terceira idade, essas coisas. Mas Abraão, ele permaneceu esperando em Deus. Quantos aqui têm dificuldade de esperar? Eu sou o primeiro a levantar a mão. Fala, esperar é chato, cara. Parece assim, você quer ir para um lugar, vamos supor, aí você está esperando. A espera, parece que assim, ela limita o seu movimento. Ela limita a sua questão de querer agir. E você tem que ficar parado. Parar nem sempre é fácil. Essa é a nossa dificuldade na vida cristã, parar. Estar a sós com Deus. Ouvir a voz de Deus. E falar, não, agora eu estou alimentado, agora eu posso encarar qualquer parada, né? E Abraão é um desses caras, né, que a gente encontra aí na caminhada. É alguém que esperou em Deus, esperou cumprir as promessas de Deus. E aí a gente vai ler o que aconteceu aí nesse caso dele com Ló. Gênesis 13, do 5 ao 15. Ló, que acompanhava Abrão, também possuía rebanhos e tendas, e não podiam morar os dois juntos na mesma região, porque possuíam tantos bens que a terra não podia sustentá-los. Por isso, surgiu uma desavença entre os pastores do rebanho de Abrão e os de Ló. Então Abrão disse a Ló,
não haja desavença entre mim e você, ou entre os seus pastores e os meus. Afinal, somos irmãos. Aí está a terra inteira diante de você. Vamos nos separar. Se você for para a esquerda, irei para a direita. Se você for para a direita, irei para a esquerda. E olhou então Ló e viu todo o vale do Jordão, todo ele bem irrigado até Zoar. Era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Ló escolheu todo o vale do Jordão e partiu em direção ao leste. Assim, os dois se separaram. Abrão ficou na terra de Canaã, mas Ló mudou o seu acampamento para um lugar próximo a Sodoma, entre as cidades do vale. Ora, os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. E disse o Senhor a Abrão, depois que Ló separou-se dele: de onde você está, olhe para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Toda a terra que você está vendo, darei a você e a sua descendência para sempre. Gênesis 13, do 5 ao 15. Ló, na verdade, ele tinha perdido o pai dele, antes de Abrão receber o chamado e sair da terra. E ele meio que foi na cola do Abrão. Falou, esse cara aí recebeu um chamado aí de um Deus desconhecido, né? Vamos ver o que vai dar isso, essa aventura aí. E foi na cola do Abrão. E, de repente, eles se veem tão prósperos, que olha que dificuldade, né? Eles não conseguem viver juntos de tanta prosperidade. E aí, lógico, a terra também não comportava tudo aquilo. Então, ele falou, você vai para um lado, eu vou para o outro. Mas eu deixo você escolher. E Ló, eu não vou dizer que ele é igual a Caim, obviamente, porque ele não matou Abrão, senão ele ia matar e pegar todos os rebanhos para ele, né? Mas o Ló, ele falou o seguinte, ele falou assim, em vez dele chegar e falar, Abrão, o senhor é meu tio, me sustentou até aqui, se eu não tivesse saído da minha terra, provavelmente ia estar lavando o prato lá na casa do vô, né? Mas você me tirou, eu vim com você para cá e tudo isso que você está prosperando, eu também prosperei por tua causa. Então pode escolher primeiro. Ele fala, não, peraí, deixa eu ver qual lado é mais verde, qual lado está mais irrigado, né? Porque onde a gente está, o negócio é tenso aqui, quase não chove, então deixa eu pegar onde tem a graminha mais verde. É um coração egoísta, é um coração voltado para si. E Ló olhou e escolheu. Só que a palavra de Deus veio para Abrão e falou o quê? Olhe por todos os cantos. Para onde você olhar, essa terra será dada a você e a seus descendentes. Inclusive a terra que Ló escolheu. Que ele fala, até o leste, né? O cara foi todo pirilampo lá para o leste, pulando, saltitante, né? Que estava bem na vida. E esqueceu que Deus estava falando com Abrão. Deus, quando ele chama alguém, ele dá um carimbo de, assim, está selado. Eu estou com você. Mesmo que as coisas não cooperem, Deus estava com Abrão. Mesmo que as coisas parecessem estar saindo do controle, muitas vezes, Abraão permaneceu firme, continuou esperando nas promessas de Deus, na palavra de Deus, e aí veio a bênção, veio a promessa. Né? Gênesis 12, 1, 3 fala o seguinte, saiu da sua terra, isso quando ele foi chamado, né? Deus fazendo o chamado para Abrão, saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Meu Deus aqui decretou para ele claramente qual é a missão dele. Falou, você vai e vai ser uma bênção. Essa palavra que você está crendo, que você está depositando a sua fé, ela vai se transformar na sua vida diária. Ele foi uma bênção para Ló. Ele podia ter dado um puxão de orelha e falar, moleque, fica quieto aí, né? Mas não, ele falou, vai. Ele abençoou Ló naquele momento. E aí, lógico, a gente sabe que por meio dele, ele é o pai da fé, né? A fé, primeiro que começou a seguir a Deus, e isso foi passando por gerações, e se desenrolou toda a história do judaísmo, depois do cristianismo. Com certeza essa palavra se cumpre nisso, né? Mas aqui a característica do Abraão é essa característica de receber a direção de Deus. Se Deus falou, vai acontecer. Por isso que a importância do compromisso com a palavra. Se Deus falou, vai acontecer. Deus ele não vai mudar de ideia. Fala, opa, peraí, agora Ló parece que ele está mais importante que você, Abraão. Você está meio velhinho aí, vamos te aposentar. Deixa que Ló continue essa missão. Não, ele continuou no compromisso com Abraão. E aí, em contrapartida, Ló é o cara que não sabe esperar. É aquele cara ansioso. Né? Aquele cara que, eu tenho um jeito para resolver, Deus está demorando demais, deixa eu fazer do meu jeito aí que vai rolar, vai dar certo. Então Ló tinha essa conduta, né? E
o que ele olhou com os olhos dele, né, não com os olhos da fé, mas com os olhos carnais, aquilo que ele viu parecia ser bom, parecia atender o problema do momento. Mas não era a solução para os problemas, porque lá, naquela terra que ele escolheu, aparentemente boa e bonita, existia um povo corrupto, um povo pecador, um povo que, até arrisco dizer, que odiavam a Deus. Por exemplo, a gente vai ler uma passagem aqui que vai falar um pouquinho disso, mas Ló, ele, na verdade, o problema do Ló é que ele era orientado pelo que Deus falou para Abraão. Ele mesmo não falava com Deus. Ele não conhecia esse Deus que guiou Abraão. Então, enquanto Abraão conseguia ficar lá, orientando o propósito da sua vida com base na fé, na palavra de Deus, com base naquilo que o Senhor falava para ele, o Ló não conseguia isso. O Ló ouvia, Abraão está recebendo isso de Deus, então eu estou na cola. Ele mesmo não tinha aquele, peraí, Deus, para onde que eu devo ir? Lá a leste é bonito, eu gostei de lá, Deus, mas o Senhor quer que eu vá para lá? Esse lugar que o Senhor está me mostrando, ou isso aqui é algo que os meus olhos querem? Ele não sabe fazer esse movimento, Ló. Apesar da Bíblia falar que Ló era justo. 2 Pedro, capítulo 2, do 6 ao 8, fala o seguinte, que Deus também condenou a cidade de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinzas, tornando-as exemplo do que acontecera aos ímpios. Mas livrou Ló, homem justo, que se afligia com o procedimento libertino dos que não tinham princípios morais, pois vivendo entre eles todos os dias, aquele justo se atormentava em sua alma justa por causa das maldades que via e ouvia. Ló era um homem justo. Na igreja, existem pessoas que têm boa conduta, mas aí falha nesse mesmo ponto que Ló. Ele só vê o que é bom para ele. Ele não para e fala, o que Deus está falando para eu fazer? Qual é a direção que Deus está me dando? Como é que a minha vida vai mostrar a minha fé? E Ló simplesmente ia no impulso. E você vê, é engraçado, ele era justo, ele era um cara bom, ele era um cara assim que fala, esse cara aí, bacana, ele está no meio do povo corrupto, está lá todo dia se angustiando, orando por essas pessoas, mas ao mesmo tempo ele não conseguia entender a direção de Deus. Depois que ele saiu do Abraão, a vida dele estacionou. Ele foi para o lugar que era mais bonito, ele construiu o império pessoal dele lá e ficou lá. Acabou, a vida dele era essa. E muitas vezes, a gente faz isso, a gente vê aqui na terra, vê o lugar que é mais confortável, mais bonitinho, mais gostosinho, senta lá, né? E pronto, essa foi minha missão de vida. Estou confortável aqui, está gostoso aqui. Obrigado, Deus, glórias a Ti. E continua dia após dia dessa forma. Mas a sua fé, ela vai te levar para onde? A fé, ela tem que vir para a nossa vida e mostrar, dentro de mim, o que está me movendo é essa fé. E isso está se tornando ação na minha vida. E vai me levar para um lugar para cumprir esse objetivo. É esse motorzinho que a gente tem que ligar, irmãos. É uma palavra bem simples, assim, mas é algo que a gente tem que retomar, porque muitas vezes a nossa vida vai passando e está sempre na mesma. As coisas não mudam. Mas por que não mudam? Será que Deus não tem algo especial para nós? Algo especial para você? Para a igreja? Eu sempre, quando penso na minha fé, eu penso no coletivo, né? Eu não consigo ficar pensando, eu tenho o meu ministério, eu vou caminhando, subindo a montanha, sem fazer manha e tal. Não, eu penso no coletivo. Eu penso assim, como é que a gente vai fazer para cumprir o propósito de Deus? Se a gente fala, nós somos uma igreja missionária, como a gente vai poder ser missionário? Se a gente sabe que existe a necessidade de um lugar que está precisando de comida, como é que a gente, como igreja, pode ir lá e suprir? Então, é isso que vai gerenciar a minha vida. E o que gerencia a sua vida, irmão? Aonde a sua fé está te levando? Qual testemunho de vida você está dando? Ou você fez que nem Ló, já está lá sentadinho na sua casa, só se incomodando com os pecados que estão ao redor? Ele é um cara que estava lutando sozinho na cidade. Talvez até falasse, nossa, peninha de mim, né, que estou aqui sozinho, só tem pecador à minha volta. E veio o julgamento para aquelas cidades. E Deus viu que Ló estava lá e Abraão foi interceder por ele. E aí Deus tirou ele de lá. Mas o fim de Ló é terrível, porque ele perdeu a esposa, que a esposa estava tão interessada também ainda na terra verdinha que ele escolheu, que ficou para trás. E depois as duas filhas dela fizeram uns absurdos lá que você pode ler na Bíblia. Né? Vou censurar aqui essa parte, se você tiver interesse, você vai lá ler Gênesis. Mas é terrível, ele simplesmente, a vida de Ló, qual foi o objetivo? Qual foi a missão que ele teve? Apareceram os inimigos da tribo de Israel, a partir dele, olha que legal. Então Ló precisava ser orientado.
Ele precisava receber de Deus. Ele poderia, talvez, ter feito um uso melhor da fé que Abraão tinha. Não só ficar, o que o Abraão está ouvindo? Ah, Abraão, é assim que Deus falou? Então, tá, estou com você. Vamos lá, enquanto eu estou prosperando, tá bom. Mas não foi isso que aconteceu, né? Ele se acomodou porque a vida dele estava dando certo, entre aspas. Então, irmãos, esse exemplo de Ló é para a gente não se acostumar, é para a gente não ficar acomodado, é para a gente não enxergar aquilo que seria bom para nós, ou então aquilo que está dando certo, mas é fazer como Abraão, que cumpriu a vontade e o chamado de Deus. Sai da tua terra, vai para um lugar que eu vou te mostrar. Mas peraí, Deus, eu nem te conheço, qual é seu nome mesmo? Você não falou ainda, você não se apresentou, você está mandando eu sair daqui. E Deus falou, vai. Qual foi o benefício de Abraão? O relacionamento com Deus. A fé dele foi amadurecendo. As atitudes dele foram mudando. Ele fez muita burrada, Abraão, não estou exaltando o cara. Tem uma hora que ele foi para o Egito lá e expôs a esposa dele, porque ele ficou com medo de morrer. Fez um monte de coisa errada. Mas por quê? Porque ele estava num processo onde a fé está amadurecendo. Nós estamos nesse processo, a nossa fé está amadurecendo. E fé, lembra, é atitude. Ou seja, as nossas atitudes precisam amadurecer. Para que a nossa vida, que é algo que a gente falou no começo, que tem a ver com atividade, para que essa atividade seja colocada em prática, né, e que a gente consiga cumprir essa missão. Então ele cumpriu a vontade de Deus, amadurecendo na fé. Essa foi a maior diferença dele. Antes de encerrar, né, essa mensagem, com esses exemplos que a gente deu hoje, eu queria trabalhar algumas ideias sobre o Sermão do Monte. Porque eu vejo que, se Jesus chegou um dia e chamou seus discípulos para perto dele, começou a ensinar tantas coisas, é porque aquilo era muito relevante. E da mesma forma, eu vejo que o que ele queria fazer era chamar os seus discípulos para falar, a fé de vocês, ela precisa ser amadurecida. O caminho que vocês estão seguindo, ou seja, a vida de vocês, elas precisam ser transformadas, porque eu tenho uma missão para vocês. E Jesus começou a passar vários ensinamentos sobre o Sermão do Monte. O Sermão do Monte, cara, Mateus 5, 6 e 7. Decora, guarda, escreve, copia, manda para o seu amigo, manda para o WhatsApp. O Sermão do Monte, ele é um ensinamento de Jesus para a gente realmente mudar a nossa vida, a nossa expectativa com relação à fé, a nossa expectativa com relação à igreja, mudar a nossa mente com relação aos propósitos de vida. Então, Mateus 5, 6 e 7, quando Jesus senta e chama os discípulos para si, ele começa a ensinar verdades do reino. E ele fala, quem ouve essas palavras e as pratica, é semelhante ao homem que construiu a sua casa sobre a rocha. E quando vieram os ventos, quando vieram as dificuldades, as calamidades, eles foram contra essa casa, mas ela permaneceu firme. Por quê? Porque estava alicerçada na rocha. Só que ele fala, aqueles que ouvem essas palavras e não as praticam, é semelhante ao homem que edificou a sua casa sobre a areia. Veio a tempestade, veio toda aquela bagunça, os problemas da vida bateram contra essa casa. Só que ela não ficou em pé, porque ela não estava alicerçada na rocha, mas na areia. Então, quando a gente fala de fé, de vida e de missão, é mais ou menos por essa linha. Nós estamos ouvindo e praticando a palavra de Deus, ou nós simplesmente estamos ouvindo? Isso é muito importante, irmãos. E teria algumas perguntas para fazer, mas eu acho que esse ponto é o principal para nós refletirmos. Eu creio, todos aqui têm uma fé, todos aqui professam a Cristo, reconhecem que Ele, de alguma forma, é importante no nosso caminhar diário. Mas a nossa vida, o nosso viver diário, tem transmitido essa fé? E quando a gente fala de vida, qual é o nosso objetivo de vida? Qual é a nossa missão? Qual é o nosso propósito? Então eu gostaria de pedir para a igreja ficar de pé para nós orarmos. Antes de nós orarmos, né, a última frase que eu gostaria de dizer, né? Jesus, ele é o alvo da nossa fé. Ele é a razão da nossa vida.